Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, através do Instagram, @AntônioTilemon. Papo Contilé é o programa mais descontraído, com personalidade do esporte, da música, do entretenimento, e agora também estamos introduzindo a política, né? Deixa eu até esclarecer uma coisa logo de cara, não é viés político nem ideológico de minha parte, não, porque eu até sou meio apolítico, mas eu acho que é um assunto importantíssimo trazer, né? E aqui não é debate, claro, são entrevistas individuais, trazer aquilo que cada um tenha como plano, como projeto para colocar em prática se for eleito. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, né? E a gente precisa dar espaço a esses candidatos para que a gente possa saber realmente do projeto de cada um para a nossa cidade. Muito bem. Então, como eu já disse, essa live amanhã estará no canal do YouTube e também, se você não pode assistir através de imagens, você pode ouvir no Spotify através do podcast Papo Contilé. Celcinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é o primeiro dos nossos convidados. Agradeço, inclusive, a intervenção do nosso querido Arcelino Popó Freitas, para que eu pudesse chegar até você, né? Porque Popó é um querido amigo, gosto muito de Popó. E ele é o seu candidato a vice-prefeito na sua chapa do PROS. Boa noite, Celcinho. Boa noite, grande Tilé. Boa noite a todos os amigos e as amigas que estão nos acompanhando para nos dar essa oportunidade de fazer o bom debate, o debate político, o debate das propostas de ideias para a nossa Salvador. Bom, eu queria que você, então, eu vou deixar à vontade, claro, vou fazer algumas intervenções, algumas perguntas, mas eu não sou Faustão da Rede Globo que interrompe o convidado toda hora. Eu gosto de deixar a pessoa bem à vontade e possa falar daquilo que, da melhor maneira como ele possa se expressar. Então, como primeira pergunta, Celcinho, por que você decidiu sair candidato a prefeito de Salvador? Excelente pergunta, Tilé. Decidi ser candidato a prefeito de Salvador porque eu sinto de que já estou preparado para assumir essa missão por conta da minha experiência na coisa pública, nos cargos onde eu ocupei, nos sucessos de que nós tivemos em cada um desses espaços, seja na Secretaria de Turismo do Estado, seja na Secretaria de Economia, Emprego e Renda da Prefeitura de Salvador, seja na Universidade Católica de Salvador, seja no nosso trabalho político que a gente vem fazendo no Estado da Bahia, em especial em nossa cidade. Creio de que já estamos preparados porque temos experiência em viver a coisa pública, a atividade comunitária, minha experiência no bairro de Pituaçu, um dos bairros periféricos da cidade, e Real Autismo está dizendo que a ventania está atrapalhando o áudio. Você está sentindo isso, Tilé? Ligeiramente. Logo em seguida ela fica normal. Eu não sei se tem algum ventilador ligado, onde é que você está, por exemplo. Não, é a varanda que tem realmente vento, mas ainda tá? Não. Agora voltou. É uma coisa assim, esporádica, assim. Tá, não, porque se estiver atrapalhando, eu saio daqui e vou para outro cômodo. Pronto, então aí você me avisa. Então vamos reiniciar tudo, né? Eu acho melhor mesmo, para não ter nenhum prejuízo para o candidato. Vou interromper aqui, você interrompe aí, eu conecto de novo. Como é que você quer fazer? Não tem grilo não. Vamos lá. Se atrapalhar, você avisa. Viu? Tá. Então, nós entendemos de que tanto eu, no bairro de Pituaçu, com atividade comunitária, quanto o nosso querido vice-prefeito Popó Freitas, temos todo como é que eu posso lhe dizer, esse traquejo da atividade por si só. Ai, Gustavo Dias, meu amigo do Marista, legal, e tá também. Nosso querido, vou mudar já de lugar, porque estão falando do vento. Nosso amigo. Mas não voltou, não. Querido. Não voltou a ter o problema do vento quando o Paulo Bacelar. Mas tá, Paulo Bacelar está aí dizendo, está o barulho do vento. Pode ser que. Aqui no meu não teve interferência muito grande, não. Só no início, realmente. Mas é melhor. Eu prefiro que você realmente procure uma posição que fique mais tranquila. E aí, nossos candidatos a vereador aqui também presentes, Gilberto Romano, Renatona para vocês, nossa querida Silvia Santos, Ricardo Brandão, obrigado pela presença de vocês. Então, é essa experiência da gente na coisa pública, com o acúmulo da atividade comunitária, e mais ainda a experiência da vida de cada um. Eu venho de um bairro pobre,
chamado Pituaçu, onde a gente, de classe média, minha família, nós vivemos a triste realidade de um bairro completamente esquecido, completamente abandonado pelos públicos, e que compõe essa estatística da Salvador invisível, invisível aos olhos do povo. É a Salvador da Caseira, a Salvador da Liberdade, a Salvador do Subúrbio, é a Salvador da Baixa de Quinta, Ô, Celcinho, é a Salvador que tem 70% da sua população que tem até 2 salários. O que significa dizer Celcinho, pobre. a questão E Celcinho, a Popó questão na da Baixa mudança de Quintas, onde até a os questão da 23 anos mudança de de idade. posição aí acabou. Foi. A internet está travando muito nessa posição que você ficou aí. Está travando bastante. Eu acho que seria interessante te reiniciar, porque na sua Agora saída de achei um que lado para o melhorou. E outro, você? agora, aí sim. Sabe o que eu fiz? Eu Ah, tirei do Wi-Fi e deixei na internet do próprio aparelho. hum. Agora está bacana. Inclusive, a imagem ficou mais tranquila, ficou melhor, realmente. Sim, aí você estava falando que A você imagem do... tem conhecimento. E aí, essa experiência nossa, tanto do ponto de vista administrativo, na coisa pública, eu, nos cargos onde já passei, já ocupei, Popó como deputado federal, como secretário de esporte de Salvador, essa experiência de Popó, onde ensinou o mundo tanto o esporte quanto uma autoajuda de dizer de que é possível superar as dificuldades, as adversidades da vida e ser um campeão, campeão de dignidade, um campeão de respeito, campeão dos esportes, um campeão de ser um bom filho. E é esse ser humano que está se candidatando à Prefeitura de Salvador, na condição de vice-prefeito, que faz parte de uma chapa comigo, que entende, e é por isso que a gente está disputando a Prefeitura de Salvador, de que entende de que nós estamos preparados para esse desafio, preparado para estar cada vez mais lutando por uma Salvador mais fraterna, igualitária e humana. Então, a vontade e a decisão de sair à Prefeitura de Salvador é porque nós nos consideramos já preparados, já aptos, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de fazer o diferente, revolucionando a cidade a partir de um tema que sempre foi debatido e sempre foi implantado nas grandes nações. E aqui, infelizmente, no nosso Brasil, na nossa Bahia, em nossa Salvador, não tem essa relevância tanto, que é a educação. Nosso carro-chefe será a educação, e a educação em tempo integral, porque nação que se desenvolve é aquela nação que investe na educação. É uma nação que está estando bem educada, é uma nação que vai lutar contra a corrupção e as benesses, é uma nação que tem consciência da sua cidadania, é uma nação que vai lutar e não permitir o esgoto a céu aberto, é uma nação que vai lutar para que os serviços públicos municipais funcionem, exemplo da saúde, da educação. Então, é nessa perspectiva que nós nos consideramos preparados e com toda a vontade para poder chegar na Prefeitura de Salvador a partir de janeiro de 2021 e trabalharmos 24 horas para sairmos dos tristes títulos, a exemplo do que chegamos agora, da vice-capital do desemprego no país. E isso é uma triste realidade, um triste carimbo que Salvador não tinha mais. Eu, inclusive, quando ocupei o cargo na Prefeitura de Salvador em 2005, 2004, eu criei o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, e nós conseguimos, durante 3 anos, manter Salvador fora desse título, e agora ela volta com esse ranking, participando dele no topo na condição de vice. Então, da mesma forma como a gente, em 2004, tirou Salvador como a capital do desemprego, nós vamos tirar agora Salvador, a partir de janeiro de 2021, desse triste título de vice-campeão do desemprego. Uhum. Celcinho, você falou uma coisa interessante aí. Você falou sobre a educação, que vai ser o seu carro-chefe. E eu estou ouvindo dizer, e você está vivenciando, como nós estamos, uma pandemia, né?
ouvi dizer que pode-se chegar à conclusão de que o ano letivo escolar está perdido, né? Ou seja, que todos teriam que repetir no ano que vem. Se você for eleito prefeito, qual é a sua posição com relação a esse problema? Os alunos estão em casa, praticamente, né? Não têm tido atividades na escola. Essa coisa de se considerar um ano como perdido, eu não sei se alguém teria coragem, em fim de mandato, de tomar uma posição dessa, eu não sei se isso realmente é verdadeiro ou não, mas qual seria a sua posição com relação a esse aspecto? A pandemia trabalhou em tudo, né? E a educação foi um dos principais, que até agora as aulas não voltaram. Perfeito. Antes de te responder, quero agradecer também aqui a presença de nossa querida candidata a vereadora Sheila Capinã, a vereadora da área social. Agradecer a presença do nosso querido candidato a vereador Gilberto Romano, número 90135. Ele coloca o número e aí nos facilita muito até para poder a gente fazer essa campanha, essa propaganda. Chile, essa é uma das grandes questões que o poder público federal, estaduais e municipais do Brasil estão tratando. E anteontem, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma resolução que autoriza até final de 2021 o ensino, tanto público quanto privado, nas três esferas, né, do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, de que pode ser online, a fim de que realmente a gente não perca o ano letivo para nós do mundo virtual administrar isso. A, a, então, não tem necessidade da perda do ano letivo. Eu como prefeito, a partir de janeiro de 2021, instituirei o 2 em 1. Né? O que tiver ainda acumulado, faltando de 2020, a gente vai ter que sacrificar as férias, vai ter que sacrificar os sábados e, de repente, algumas noites, para poder fazer com que o calendário eleitoral ele esteja compatível e sem risco, sem prejuízo para os nossos alunos da rede pública municipal de ensino. Portanto, estou dizendo de que não haverá hipótese de nossos alunos voltarem à sala de aula sem vacina, mas não haverá hipótese também de nossos alunos deixarem de estudar por conta de que estão no mundo virtual, no mundo online. Sim, mas então na sua cabeça a ideia é, enquanto não tiver vacina, realmente não tem presença física em Não, de colégio. jeito nenhum, não tem como ter. Não tem como ter. A prioridade é Certo. preservar vidas, né? E, paralelo a isso, dá para estudar de forma virtual, de forma online, em suas casas. Então, não há possibilidade de retorno à sala de aula antes da vacina e só há possibilidade de estudar através do mundo virtual. Não tem possibilidade também de deixar de estudar e comprometer o ano letivo, porque o ensino não está sendo presencial e sim online. Uhum. Uma outra questão que muita gente fala, quer dizer, eu estou pegando assim, eu não fiz nenhuma pauta aqui, assim, não tenho tópicos aqui para perguntar, estou deixando que o papo se desenvolva da melhor maneira possível, né? Sem nenhuma pergunta na cabeça tal. Então, mas eu estou buscando alguns assuntos que, por exemplo, eu sou uma pessoa que vivo constantemente em contato com outras pessoas que me acompanham e também aquelas que não me acompanham através de amizades, né? E eu vi uma colocação hoje de uma companheira lá de hidroginástica dizendo o seguinte: sobre transporte coletivo. Pergunto sobre transporte coletivo. O transporte coletivo de Salvador continua sendo considerado ruim, de um modo geral. Né? O que se pode fazer para realmente melhorar o transporte coletivo em nossa capital, Celso? Excelente pergunta. Como é o nome dela, Tila? Michele. Michele. Excelente pergunta de Michele. E eu vou responder a você, Michele. Nosso programa de governo contempla em um item só transporte e trânsito. Esses dois temas não podem ser dissociados. Os dois compõem a mobilidade urbana da cidade de Salvador. E a gente, além de discutir com o empresariado e com o Conselho Municipal de Transporte e a Câmara de Vereadores, uma desoneração da folha das empresas de ônibus, ou então não adianta a gente pedir melhora para o transporte coletivo se
dizendo de que o empresário tem que botar ônibus novo, ônibus limpo, ônibus com ar-condicionado, reduzir o valor de tarifa, mas a pergunta fica no ar. Onde é que tem esse lucro todo para eles poderem estar fornecendo isso? Então não adianta a gente ficar gritando, prometendo para querer ganhar simpatia popular, ou seja, jogando para a galera, dizendo de que eu, como prefeito, vou baixar a tarifa, todos os ônibus vão ter ar-condicionado, todos os ônibus serão limpos e todos os ônibus terão câmeras para intervir no monitoramento. Com isso, a gente vai ajudar cada vez mais a segurança nos ônibus. Essa é a vontade. Mas só vai poder fazer isso os empresários. Para os empresários fazerem isso, eles precisam estar com a saúde financeira deles equilibrada. A saúde financeira dos empresários não está equilibrada. E o papel do município, que o município pode fazer, e eu irei fazer, é durante um ano a isenção de todos os tributos municipais. Claro que isso depende da autorização do Poder Legislativo, tanto municipal quanto federal, e nós vamos trabalhar a quatro mãos, fazer esse desenho coletivamente, para que primeiro a gente resolva esse problema do pagamento, da despesa alta das empresas de ônibus. Em a gente conseguindo resolver isso, aí vai ser a segunda etapa. A gente brigar com eles, que aí não vai ter, na verdade não é nem brigar, é dialogar com eles para dizer, nós estamos dando essas isenções, nós estamos do seu lado para procurar também linhas de crédito a nível de desembaía, a nível de fundo perdido, para que vocês possam reequilibrar suas finanças. Agora, chegou a hora de discutirmos sobre o valor da tarifa, chegou a hora de discutirmos sobre a renovação. Os pontos de ônibus, que aí é atribuição nossa da prefeitura, tem que estar todos com ar-condicionado. Vamos começar fazendo, são 170 bairros que a gente tem em Salvador. No nosso primeiro ano de gestão, um ponto de ônibus por cada bairro, portanto 170 bairros, todos esses terão ar-condicionado. Todos. Curitiba tem, Aracaju alguns têm. Por que a gente não pode ter? Isso é papel do município. Então, por parte do trânsito, por parte do transporte, melhor dizendo, nós vamos primeiro tratar de ajudar a saúde financeira das empresas para, em seguida, podermos solicitar deles, conversar com eles sobre a necessidade da tarifa não aumentar, do ônibus estar novo e estar equipado com ar-condicionado e com vídeo monitoramento. Essa é uma atividade muito realista. Eu sei que não é isso que a população quer ouvir, não é isso que Michele quer ouvir, não é isso também que eu quero ouvir, mas eu, como administrador público de formação que sou, eu não posso me esquivar só porque é período eleitoral para estar aqui mentindo, dizendo que tem a fórmula mágica para resolver isso. Eu não vou fazer, Tilê. A realidade nua e crua é essa. Se a gente não resolver a vida das empresas de ônibus, a gente não vai conseguir resolver a qualidade da prestação de serviço. Tilé, com você. Você falou isso, assim, que isentaria impostos municipais durante o ano de 2021. E aí, qual seria a forma da prefeitura ter verba para fazer obras, atacar outros segmentos? Tal? O que é que você pensa a respeito disso? Se você isenta, a arrecadação diminui, né? E aí, como o município se mantém? Excelente pergunta, Tilé. A gente vai ter que encontrar o equilíbrio. O equilíbrio encontrado vai ser, primeiro, a gente ver e ter a nossa sociedade tentando se reerguer, tentando se reestruturar. Não adianta a prefeitura com caixa tentando tirar do pobre do soteropolitano, da soteropolitana, porque primeiro que não vai arrecadar. Então eles vão ficar, nós munícipes, vamos ficar devendo aos cofres públicos o IPTU, o ISS, o ITIV, porque ninguém vai pagar. As empresas não têm dinheiro, as empresas já estavam quebrando antes da pandemia.
Com a pandemia, 6 meses fechada, pararam de vender seus produtos e de prestar seus serviços. Mas o aluguel continuou vindo, o condomínio continuou vindo, a água continuou vindo, a luz continuou vindo, salário dos funcionários continuaram vindo. Ah, mas demitiu um bocado de funcionário. Demitiu, mas tem tempo de serviço, os direitos trabalhistas, tudo para pagar. Uhum. Com isso. Os empresários estão numa situação de horror. E, é claro, a gente não pode fugir da realidade. A cidade precisa, sim, da receita, mas a receita hoje era fictícia. Quem é que tem aqui? Eu quero saber qual é o empresário que tem coragem de dizer que está com seus tributos. Não vou longe, não. Não vou estaduais e não vou estadual do federal, não. Vou só no municipal. Eu quero saber quem está em dias. Não está, nem vai estar, enquanto não se reerguer. Tá ilusão a gente dizer que vai deixar de entrar. Não, já vai deixar de entrar de qualquer jeito. É melhor a gente apertar o cinto durante um ano e oxigenar e aquecer a economia da cidade. Quem aquece a economia, quem gera renda, são os CNPJs. Não tem outra discussão. Uhum. Não tem outro caminho. Então é melhor a gente apertar o cerco um ano e aí a gente recupera, tira desse problema de saúde financeira as nossas empresas, ou a gente continua fingindo que está arrecadando e deixa todo mundo apertado, encalacrado como está. Política e gestão é necessário ter coragem, Tilé, coragem de tomar essas decisões. Eu tomaria essa decisão porque eu sei que é a melhor decisão para a cidade, onde nós iremos apertar um cerco, irei fazer um pacto com o povo de Salvador, indo para a televisão, indo para as redes sociais e dizendo textualmente de que a gente precisa primeiro reerguer os munícipes às munícipes e a gente fazendo feijão com arroz durante um ano. Em 2022 em diante, que está todo mundo já reerguido, ou seja, um ano para se reerguer, a gente volta a todo vapor com os investimentos na cidade. Eu prefiro, Tilé, fazer o feijão com arroz e reequilibrando uma cidade do que estar querendo fazer obras faraônicas com a cidade toda triste, com a cidade toda quebrada. Tilé, a gente olha para dentro de casa, olha para o vizinho, olha para o amigo, está todo mundo desempregado, está todo mundo falido, ninguém mais tem um emprego no serviço público, no CIA, e ninguém mais tem um trabalho como empreendedor nessa cidade, porque até os ambulantes passaram 6 meses sem ir para as ruas, porque não tinha quem comprasse, não tinha transeunte. Então é necessário ter coragem. Vou apertar o cerco, viver no limite, sim, durante um ano, mas não tem outro caminho a fazer a não ser cuidar de gente. E eu estou disposto, é essa a nossa prioridade, a cuidar de gente. Então a gente vai cuidar das pessoas físicas e jurídicas no ano de 2020, para no ano de 2021 elas cuidarem da gente também, através do recolhimento dos tributos. Uhum. Então, assim, eu tenho procurado fazer perguntas curtas exatamente para deixar que você possa desenvolver mais o seu raciocínio, né? Você teria agido da mesma forma que o atual prefeito de Salvador, ACM Neto, agiu durante esse processo de pandemia? Não, não teria agido. Por Eu quê? teria... Hein? Por quê e em quê? Perfeito. Eu não teria agido porque eu não considero extremismo, por isso que hoje eu estou no partido de centro, eu não considero o extremismo como solução para nenhum caminho. A verdade ela não é absoluta. E aí, fazendo analogia com a política, com a ideologia de esquerda e de direita, eu não acredito mais de que a verdade só esteja na esquerda. Eu não acredito mais que a verdade só esteja na direita. Eu entendo de que o equilíbrio ele é necessário ter. Então, eu não acredito que 100% nós tínhamos que preservar as vidas e tirar completamente a possibilidade dos empregos e dos trabalhos da nossa sociedade. Esse equilíbrio tinha que ser encontrado para preservar vidas, sim, mas também preservar os empregos, preservar os trabalhos, tanto no Brasil, quanto na Bahia, quanto em Salvador. Eu teria encontrado um equilíbrio, um outro equilíbrio. Entendo de que não foi uma situação fácil, foi a primeira vez que isso aconteceu, então teve que tomar decisões com o avião voando, trocar o pneu do avião voando, tudo isso eu entendo. Mas esse radicalismo, porque foi politizada a questão de saúde pública no Brasil, onde uns
como disse o presidente, uns tomavam cloroquina, quem não quisesse tomava tubaína, ou seja, quem quiser seguir a direita, siga, quem não quiser que siga a esquerda. E foi por isso que o radicalismo existiu, porque politizou a política. Politizou a Covid, melhor dizendo. Então eu não tomaria essa decisão, eu tomaria a decisão do equilíbrio, eu conversaria mais com a sociedade, eu não fecharia praias e botaria policiais para estarem arrastando as pessoas das praias. Eu colocaria o equilíbrio da mesma forma como você tem nos bares, nos restaurantes, em locais de possíveis aglomeração. O distanciamento, as marcações, por que não também na praia? O que eu quero colocar é de que é fácil, Chile, a gente tirar o lazer da praia pública do povo, mas é muito, muito, muito mais fácil a gente ir para o iate clube que tem condições de estar no iate. Então eu não consigo ser gestor diferente de ser humano. Eu serei um só. O prefeito que não permitirá nem o iate, nem a praia do Porto da Barra. O prefeito que não permitirá nem cabeleireiro para Tilé, nem cabeleireiro dentro de casa para o prefeito. Então, esse equilíbrio faltou. Acho que esse radicalismo foi por conta da politização da saúde pública e, portanto, mais uma vez, a política ela se sobrepôs à vontade coletiva, ela se sobrepôs ao que melhor poderia acontecer para a sociedade brasileira e mundial, o exemplo de Trump também nos Estados Unidos, e os outros radicais, né? Tanto do ponto de vista da esquerda quanto da direita. Uhum. Muito bem, estou conversando com o Celcinho Cotrim, candidato do PROS à Prefeitura de Salvador, né, que está nos concedendo essa entrevista aqui na live Papo com Gilé. Um outro assunto que eu queria abordar também é que eu vejo muita gente criticando essa obra que é feita ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães, com relação a esse novo modelo de transporte que a atual gestão está desenvolvendo aí. Você seria a favor desse modelo ou você seria a favor de um modelo, por exemplo, de metrô sendo extensivo, sendo estendido, digamos assim, a outras localidades da cidade, apesar do metrô ser uma obra do governo estadual? Faria isso que você colocou como segunda opção. Nós só vamos ter o BRT em 3 lugares do mundo. Aqui, em Cali e em Bogotá. Se esse fosse um modelo eficiente, um modelo que resolvesse, o mundo já teria adotado. Mas, como não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta a gente dar prejuízo à coisa pública, parando esse serviço, acabando com o que está aí, nós vamos procurar encontrar o melhor formato para, junto com o governo do estado e junto com o governo federal, nós realmente, na prática, trabalharmos juntos, instituindo, vai ser a minha proposta para o governador Rui Costa e para o presidente Bolsonaro, todos dois, quando chegar na prefeitura, estarão ainda no exercício dos seus cargos, dos seus mandatos, de que nós criemos uma única empresa, ela, do ponto de vista, vamos dizer assim, tripartite, prefeitura, governo do estado e governo federal, para que ela tome as decisões do transporte coletivo em Salvador e da região metropolitana. E aí será a segunda etapa, a região metropolitana, em parceria também com a participação dos demais municípios da região. Então, Tila, eu não tomaria essa decisão, mas a decisão foi tomada. Eu não sou gestor público que abandona a obra do que chegou, do que saiu, porque eu cheguei agora e tenho que botar minha cara e aí eu dou prejuízo à coisa pública. Tanto para destruir o que já foi feito, quanto para construir uma coisa nova no lugar da outra, só para estar lá meu nome. Não, vamos encontrar uma alternativa para tentar equilibrar esse BRT integrado com todos os modais que existem na cidade para que a gente consiga avançar no trânsito e no transporte. Mais uma outra área de que foi atingida pela politização, passou muitos anos no meio do debate político, do bate-boca, para ver quem era o dono, a prefeitura ou o governo do estado, até que ainda encontraram equilíbrio, mas fugiram do script do equilíbrio, criando e colocando esse BRT. Uhum. Um outro tema que é muito polêmico também é a guarda municipal. Segurança pública é dever do Estado, não da prefeitura, mas a prefeitura tem a sua guarda municipal.
Como é que você tem visto a atuação da Guarda Municipal? A sua orientação como prefeito é a mesma, ou será a mesma, ou será diferente do modo de atuação da Guarda Municipal de Salvador? Tilé, excelente pergunta. Ontem à noite, inclusive, numa live também, eu respondi sobre isso, porque a pergunta foi a mesma. Primeiro que no nosso governo, todo servidor público municipal que tiver a função de policiar, seja a Guarda Municipal, sejam os RAPAs da CESP, todos eles serão orientados de que o nosso governo é um governo de prevenção e a prevenção se faz pedagogicamente e não será um governo de punição. Portanto, a partir desse conceito, está definido de que o nosso governo não usará a violência para poder caminhar. Usará o diálogo, usará a intermediação e a mediação de todos os atores envolvidos, seja na parte da segurança pública municipal. A segurança pública municipal, apesar de na Constituição dizer que é só papel do Estado e da União, é um grande equívoco. Eu vou puxar para mim, sim, essa questão da segurança pública. Só que a segurança pública municipal, pelo que rege a Constituição Federal e a nossa lei orgânica do município, é a segurança pública municipal preventiva. Nesta discussão, nós iremos trabalhar de forma transversal com todas as áreas da prefeitura, as áreas sociais. Aí a gente vai ter o secretário de Segurança Pública ou a secretária de Segurança Pública Municipal, lidando com o secretário de Educação para todos os finais de semana, por exemplo, abrirem as escolas para que as comunidades ocupem as escolas e tenham atividades esportivas, de entretenimento, de cultura, de lazer. E dessa forma a gente está tirando os jovens do tempo ocioso nos seus bairros, onde estão ali vulneráveis a serem cooptados pelo mundo do crime para poder virar aviões, e vão estar ocupados com cultura, com arte, com teatro, com atividades esportivas, o baleado, o futebol, o basquete, o golzinho e por aí lá vai. Além disso, será trabalhado também, a questão da segurança pública será trabalhada também de forma transversal, lidando e entendendo de que moradores de rua, de que todas as pessoas que serão atendidas pela Secretaria de Ação Social, moradores de rua, usuários de químicas, né, exemplo do crack, da cocaína e por aí lá vai, todos esses com um trabalho muito bem feito de acolhimento, de tratamento, de qualificação profissional na sociedade, com uma perspectiva real de realmente seguir o seu caminho de uma forma muito nova, ajudada pela Prefeitura de Salvador. A Secretaria de Segurança Pública Municipal irá fazer o que determina a Constituição da República, de que diz o seguinte: municípios acima de 500 mil habitantes podem e devem ter como efetivo da sua guarda municipal 0,2% para você colocar. Significa dizer que hoje nós temos 1.211 servidores na guarda, não significa dizer que são guardas. E nós iremos ampliar para 5.700 guardas municipais. E esse excedente, Celso, esse excedente tomará conta do que é para tomar conta. Papel, aí alguns dizem, mas o papel do guarda municipal é só tomar conta dos equipamentos públicos. É verdade, é verdade. Mas a interpretação também da gente dá a entender de que você tomar conta de um prédio público, a exemplo de uma escola municipal, você está tomando conta de quem está dentro da escola municipal. Se você tomar conta de um posto de saúde, que é um equipamento da estrutura municipal, você tem que tomar conta de quem está dentro também da estrutura de saúde. E é dessa forma que a gente, ampliando esse efetivo da Guarda Municipal, nós iremos ampliar o efetivo na rua e iremos lançar aqui de que cada bairro terá 3 duplas. Uma dupla para o ponto de ônibus de entrada e saída principal do bairro, segunda dupla para a praça mais movimentada do bairro e a terceira dupla que vai ser volante rodando todas as ruas do bairro. Essas 3 duplas estarão conectadas com o Centro Integrado da Polícia Militar do Estado da Bahia e automaticamente entrarão em contato com qualquer questão suspeita que apareça nos bairros. Além disso, Tila, nós iremos
transformar a cidade toda num, vamos chamar de um monitoramento público. Todos os logradouros públicos terão vídeo monitoramento, ou seja, terão as câmaras no centro integrado da prefeitura, em parceria com o centro integrado do governo do estado. Da mesma forma como nós iremos intensificar bastante a limpeza urbana, porque tem vários bairros, principalmente, sua maioria, os da periferia, os populares, que tem terrenos baldios com matos imensos, que é onde o delinquente se esconde para assaltar, para estuprar e cometer outros crimes que a gente vê no dia a dia aí. Um Disque Salvador Segurança. É um telefone da prefeitura, como se fosse o 156, como se fosse o que eu criei no governo do estado, 3103, 3103, que é Disque, começou como Bahia Turismo e terminou ampliando para Disque Serviços como um todo da Bahia. Então nós teremos esse serviço de telefone para que todos, de forma anônima, liguem para dizer sobre qualquer ato de insegurança, qualquer ato suspeito que esteja ao seu alcance. Outra questão que a gente precisa discutir bastante, Tilé, é de que uma das coisas que ajuda a ação dos criminosos é a falta de iluminação, lugares escuros. Então, nós iremos iluminar toda Salvador. Nós iremos trocar, onde tiver lâmpada LED amarela por branca, e toda iluminação será de LED branca. A prefeitura tem avançado aí, né? Parabéns, tem avançado, mas precisa avançar muito mais. Precisa avançar muito mais indo para o Beco do Cirilo, precisa avançar muito mais indo para a Lagoa da Paixão, precisa avançar muito mais indo para todos os lugares onde ainda não foram assistidos. Então, dessa forma, com esses 5 elementos, a gente entende que pode contribuir muito com a segurança pública, fazendo o papel da prefeitura, que é a segurança preventiva. Celcinho, se eleito no dia 15 de novembro ou no dia 30 em segundo turno, qual seria o seu primeiro ato ao sentar na cadeira de prefeito? Você vai assinar o seu primeiro ato. Perfeito. Meu primeiro ato será a constituição de um comitê de emergência para a geração de emprego, renda e aquecimento da economia da cidade de Salvador. A cidade clama hoje, antes falava-se em quatro temas pela ordem: educação, combate à corrupção, saúde e segurança. Hoje, agravado com a pandemia, o maior problema da sociedade está sendo emprego. A quantidade de pessoas desempregadas, a quantidade de pessoas sem trabalho está absurda. Então, a primeira coisa, o primeiro ato é tentar gerar trabalho na cidade de Salvador através da criação da constituição de um comitê de emergência para que aqueça a economia a fim de gerar emprego, renda e trabalho em nossa cidade. Muito bem, nós estamos praticamente chegando ao final e eu perguntava lá na Rádio Metrópole aos meus convidados, foram mais de 780 programas, 783, 84, alguma coisa assim. Eu levei mais de 1000 pessoas ao vivo nos estúdios da Rádio Metrópole, nesse período de Papo com Tilé lá na rádio. Eu sempre deixava como última pergunta a seguinte: eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de falar e não teve a oportunidade de falar até agora? Que maravilha, tá aí, Tilé, gostei, vou pensar aqui agora. Vou pensar. Eu acho que eu fui contemplado com todas as suas perguntas, mas eu poderia acrescentar aí só uma questão que eu gostaria de dizer, que é sobre a nossa saúde. Ninguém aguenta mais esperar um ano para fazer uma ultrassonografia. Ninguém aguenta mais estar aguardando na famosa fila da morte, que é essa fila da regulação, para ser liberado um atendimento. E nós iremos trabalhar muito, mas muito na área de saúde. Iremos já de antemão implantar os 3 turnos. Hoje só funcionam 2 turnos, de manhã e de tarde, em alguns postos, de modo experimental, trabalha-se um pouco mais tarde. No nosso governo, trabalhará de 8 às 22 horas. Os primeiros 6 meses nós vamos ter as unidades de saúde da família, com esse 3º turno. No 6º mês, a gente faz uma reavaliação, uma avaliação sobre o caminho, ajustes, ajustado, vamos partir e vamos ampliando cada vez mais as unidades de saúde do município. É inadmissível, Tilé, que em pleno 2020 nós ainda temos pessoas sem atendimento da medicina especializada, por falta de profissionais, por falta de agenda.
É inadmissível ainda faltar medicamento nos postos e os médicos serem obrigados a passar medicamento só que existe na farmácia do município. Só que quando é na coisa privada, o medicamento é outro. Nós queremos que o mesmo medicamento que seja passado para que a gente que tem condições de comprar na farmácia compre, para que o pobre tenha o direito também de tirar na farmácia do posto de saúde que ali está o atendendo. Então, a saúde em nosso governo terá também um aplicativo, como se fosse do iFood, que já existe hoje na iniciativa privada, chamado Unduz, chamado Dr. Way, onde nós, pessoas físicas normais, baixamos esse aplicativo, cadastra lá nosso cartão de crédito, e se a gente quiser aqui agora, chamar um ortopedista, a gente baixa, pede no aplicativo, tá lá o valor que vai ser, tipo a média de R$ 200, e aí o médico, em 30 minutos, chega onde você estiver, em sua casa, no escritório, como se fosse um iFood, como se fosse um Uber, onde você estiver, leva. Só que dessa vez quem vai pagar é a prefeitura. Porque se ela não está tendo médico especializado, se ela está demorando para consulta com o clínico geral, se ela está demorando com o exame de ultrassom, nós iremos ter esse aplicativo para que possa atendê-lo depois de constatado de que ele não será atendido antes dos 15 dias. Então, nós estamos querendo fazer uma revolução também na área de saúde e por isso que eu coloquei também essa pergunta que você não perguntou. Importantíssimo. Foi até uma falha de minha parte, porque saúde pública realmente é uma coisa muito importante, sem dúvida nenhuma. Celso, eu quero lhe agradecer de coração, meu amigo, pela sua presença aqui. Mandar aqui o meu forte abraço para o nosso querido Acelino Popó Freitas, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. E te adora, viu, Tilé? A gente tem uma relação muito boa, apesar de não se ver constantemente, mas assim, eu me lembro de Popó ali no Dique do Tororó, ainda começando carreira. O nome do pugilismo baiano era Reginaldo Holyfield, nem era Popó ainda, né? Então, a minha relação com ele vem de lá até os dias de hoje, né? Então, quero agradecer a você. Né? Muito antiga, exatamente. Quero agradecer a você pelo espaço que você nos concedeu dentro da sua agenda de trabalho e desejar boa sorte à sua candidatura no dia. Você acredita que possa ganhar no primeiro turno ou você acha que vai até o segundo turno mesmo? Eu tenho certeza, Tilé, certeza, que vai dar em Salvador em 2020 o que deu em 2004. Salvador não quis em 2004 nem a direita, nem a esquerda. Salvador caminhou para frente numa terceira via e elegeu o João Henrique e não elegeu o candidato nem do governo, nem do prefeito de Salvador à época. Tenho convicção de que nós seremos o Wagner, que começou com 1% e ganhou a eleição. Tenho certeza que nós seremos a Lídice da Mata, que começou com 2% e ganhou a eleição para a prefeitura. E temos certeza que seremos um Bolsonaro que começou com 1% e ganhou. Tilé, a revolta silenciosa está muito grande. As pessoas estão insatisfeitas com os poderes públicos. Essa pandemia, além de por si só, que os governantes não têm culpa, ela ter causado uma desgraceira na vida de todos nós, mas os poderes públicos eles foram negligentes. As pessoas estão a ver navios. Ou você vai me dizer que com R$ 270 você compra um botijão, paga aluguel, água, luz, telefone e comida. Não consegue. Então, eu tenho convicção de que a gente ganha a eleição de Salvador. Acho que pode ser no primeiro turno, mas se não for no primeiro, vai ser no segundo turno. Mas que em janeiro de 2021, eu e Popó estamos na Prefeitura de Salvador. Isso, para mim, eu não tenho dúvidas. Tilé, eu peço a você, inclusive, que se não tiver candidato, você e sua família, vote no 90, porque o 90 tem coragem para lutar contra o desemprego, coragem para lutar contra a velha política, coragem para defender a cidade desses que querem só tirar dela e contribuir e trazer para ela nada. Tenho convicção, cara. Convicção, Tilé, de que nossa gestão será uma das melhores gestões, quiçá a melhor gestão da cidade de Salvador, porque nós estamos com sangue no olho, com muita vontade de fazer, e pode ter a certeza de que eu serei o prefeito do emprego, prefeito dessa Salvador invisível aos olhos dos poderes públicos, que é a Salvador pobre, que é a Salvador da periferia, que é a Salvador, como eles chamam, da Salvador favela. Tem a Salvador da orla e a Salvador da favela. Tilé, nós seremos e nós teremos muito orgulho, voltar àquela época que o coração batia, quando a gente dizia que era de Salvador, que era da Bahia. Melhoramos muito, melhoramos. Nós precisamos avançar muito mais. Obrigado a você, Tilé, obrigado a nossos candidatos a vereador. Só mais uma pergunta, Celso. Você confia em pesquisas eleitorais? Nenhuma. É porque nós não temos aqui alguém que tem interesse em pesquisar quem pagou as pesquisas.
Porque se forem verificar quem pagou as pesquisas, todos, ou a maioria deles, são aliados de alguns candidatos. Chile, que a gente mais recebe é proposta de pesquisas eleitorais. Agora a gente não quer e nem vai se submeter a 30 mil reais para fazer uma pesquisa da gente para poder manipular a opinião pública. Eu acho um crime, acho um absurdo ainda permitirem pesquisa, ou melhor, pseudos pesquisas eleitorais. Eu tiraria tudo. Obrigado, amigo. Boa noite, hein? Obrigado, Chile. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanharam. Obrigado.